Fala galera, aqui é o Matheus no mercado com vocês mais um dia aqui, olhando o Shao SD, nosso ourinho. Então peço que você se inscreva no canal, deixa aquele like, beleza galera? Pro YouTube ver que o conteúdo é relevante, poder direcionar para mais pessoas aí, beleza galera? Então, sem mais delongas, vamos estar olhando aqui o ouro, vamos fazer um recap aqui no gráfico semanal, diário, uma hora mensal, enfim, fazer um panorama geral para o próximo dia e para também para os próximos dias que pode acontecer. Então, galera, essa segunda-feira foi bem movimentada, tá? O preço ele iniciou ontem no domingo na abertura aqui e chegou a vir aqui nessas mínimas e fazer essa rejeição. Para quem está acompanhando o canal sabe que essa rejeição não é nenhuma novidade, tá? Até porque o preço, o ouro, ele tá numa região aqui, que era importante. Se a gente for puxar fibra desse fundo aqui até esse topo, é uma região de 61,8, entendeu? Uma região importante. Se a gente for descer mais ainda, já chega no próximo da região macro dos 50% ali, ou seja, o preço ele rejeitou exatamente ali próximo. Olha as confluências, galera. Quando a gente começa a ligar o Lé com o CRE, ó, média de 50, fibra de 61, mais macro aqui desse fundo aqui principal. A gente for ver aqui, tem esse fundo aqui importante que originou toda essa subida aqui do ouro. Tem esses fechamentos aqui, ó, esses fechamentos aqui, abertura. É uma região aqui de última região de topo relevante. Então, galera, região de 50%. Então, é normal. Quem vendeu aqui em cima conseguiu pegar essa venda aqui no topo ainda, fazer realizações de lucro aqui. Isso quer dizer, essa realização de lucro parcial quer dizer que o mercado ele vai reverter e vai subir tudo isso aqui, galera? Se perder esse topo aqui, não. Mas o primeiro passo é esse que eu acabei de falar com vocês agora. A gente tem que primeiro esperar essa barra semanal aqui terminar. Se terminar no martelo, ele perdendo esse martelo aqui, essas máximas aqui, é um bom sinal de uma retomada, mas ainda assim, para retomar, ele não vai retomar de forma reta, certamente, tá, galera? Ele vai voltar assim. Não cria essa falsa expectativa. O preço, ele geralmente, ele precisa de liquidez para subir e para descer. Então, ele pode tomar essas máximas aqui, ó. Aqui é uma região onde tem gap entre as pernas, tá? Então, ele pode voltar para retestar essas regiões aqui de 50%, enrolar, voltar, isás, entendeu? Isso tanto para cair, tanto para subir, galera. É bom, claro que é bom quando o mercado ele geralmente ele ganha essa proporção, é, com a volatilidade de ele se expandir de forma rápida, de forma abrupta, é legal, é bom. Mas isso não acontece o tempo todo e a gente só você abrir qualquer gráfico que você vai ver isso. E se a gente for olhar também para o cenário mensal aqui, é, aqui ó, a gente vai ver que também tem, se a gente puxar esse fundo aqui com esse topo, a gente vai ver aquela mesma região lá que a gente marcou no semanal. Ah, por que essa marcação, Matheus? Por conta disso, ó. Esse foi o último fundo do mensal. Fundo mesmo com fechamento. Esse topo. Então, para quem sabe traçar FIBO de retração, é exatamente essa retração que o preço está descontando, tá? Então, é normal que ele desconte esse 50%, até porque, galera, olha essa subida do ouro, entendeu? Isso é algo histórico. Vocês estão vendo algo hoje aqui, que está acontecendo com o ouro, histórico, entendeu? Daqui a alguns anos, se vocês tiverem filhos aí, eu tiver filho também, a gente pode ver o ouro lá na Conchinchinha, lá em cima, e a gente vai lembrar dessa movimentação aqui, tá, galera? Então, não se assustem. Obviamente, galera, a gente tá olhando para um cenário otimista, mas pode ser assim, o mercado é o mercado. Pode ser que isso daqui pivote para baixo, ó, e o ouro venha buscar essas regiões aqui de mínimos aqui, de 30 mil, 28 mil, 20 mil aqui embaixo.
Tudo pode acontecer, galera. A gente vai monitorando o preço de acordo com o que ele se move, tá? Mas agora olhando um pouco mais pro diário ali, para quem faz swing trade, até intraday, que é o interessante, é bom a gente observar essa região aqui de troca de polaridade, que o preço ele chegou, tá, ó. Chegou nessas regiões aqui, que acabou respeitando, tem essa 200, tá? Então, é normal o preço através nessas regiões. E é normal que ele venha fazer um pullback aqui, pelo menos, nessa região aqui, que serviu com um belo de um suporte aqui. Bela de resistência, e pode virar suporte, tá? Então, essa semana pode ter alguns dias aí de alta, ou pode ter um dia de alta amanhã que venha buscar essa máxima aqui e volte, tá, galera? Dá para se negociar comprado, não seria loucura negociar comprado, mas os alvos não seriam muito longos, tá? Pode buscar essa região aqui ou buscar a média de 20 aqui, tá? A média de 9 que está longe, então é normal o preço ele fazer um retorno à média para poder buscar essas regiões e pivotar para baixo novamente. É o que eu tô mais crendo que possa acontecer, tá? E dificilmente o preço ele rompe essas regiões aqui importantíssimas de fundo, galera. Essas regiões aqui, ó. Vou marcar para você, ó, essas regiões. Sem que ele esteja apoiado pelas médias móveis. Assim como aconteceu, essa região não era importante. O que aconteceu para ele vencer essas regiões? Está ancorado nas médias móveis. Então, sempre toda a movimentação, topo importante para ser rompido, a gente precisa olhar onde que estão as médias móveis. Por que médias móveis, Matheus? Tá. Por quê? Média móvel é o preço justo, principalmente a média de 20 e de 9 ali, tá? De 200 também, o preço mais que justíssimo, é o que eu já falei em outros vídeos, que geralmente determina-se um mercado ali atual, ele está em bull trap, se ele perder a 200 ele demonstra isso, porque por enquanto ele não está em bull trap ainda. Ele vai estar em bull trap se ele vencer essa 200 aqui, mas para isso ele precisa pivotar isso pelo menos de forma natural, para ir buscar esses fundos. E para isso ele precisa estar ancorado às médias. Pelo menos tecnicamente é isso que acontece na maioria das vezes. Pode ter anomalia de ele sair descendo? Pode, mas aquilo seria anomalia. Não seria algo natural e a gente não opera buscando algo sobrenatural. A gente busca operações que estejam dentro da média, numa métrica do mercado. É assim que a gente faz dinheiro e consegue pegar boas movimentações. Portanto, o natural agora por mais que ele caia aqui e venha buscar essas mínimas, ele rejeita essas mínimas, assim como está acontecendo lá no Bitcoin. E você pode assistir o vídeo do Bitcoin aqui no canal e ele esperar ou as médias chegarem no preço, ou o preço voltar até a média, tá, galera? Para aí sim, chegando lá, se define se o preço ele vai enroscar um pouco e cair, ou se ele vai pivotar e vai cair, tá, galera? Mas por enquanto não tem muito o que fazer. É essa a premissa. Principalmente, ó, a gente está sobrevendido aqui com o nosso indicador aqui de volume OBV, tá, galera? Então não adianta tentar ficar vendendo aí não. Eu pelo menos não vou fazer isso. Por mais que caia, se cair vai cair sem mim. E olhando essa movimentação aqui do ouro para um contexto mais micro aqui do 1 hora, esse pregão de hoje aqui de segunda-feira, ele teve essa correção que aconteceu aqui, tá, galera? Ele veio buscar essa região aqui, pelo menos próximo dessa troca de polaridade, não chegou a alcançar exatamente, veio buscar a correção de 50% dessa baixa aqui inteira que teve, veio corrigir 50% e pode ser que ele tente mais uma tentativa na compra vendedora, na ponta vendedora. Vamos ver se ele vai fazer isso. Matheus, então, pô, uma operação a favor da tendência ali, as médias macro estão inclinadas para baixo. Até estão, mas estão longe. Então, não é um trade que eu gosto de fazer, entendeu? Eu prefiro buscar um trade agora de retorno nas médias. Então, se ele cair, ok, beleza, mas eu tô achando que essa queda, caso ele vença esse fundo aqui, ela seja um trap ali, ele falha essa movimentação de queda e
faça um pivô para alta. Nessa alta, se a média de 200 continuar me dando espaço para poder buscar esses topos aqui, essas regiões de topo, região de volta às médias, aí eu vou tentar operar na ponta compradora, sim, entendeu? Mas aí o preço ele vai precisar me demonstrar uma fraqueza primeiro vendedora. Essa perna vendedora ela precisa falhar, eu não vou vender simplesmente se pivotar aqui e ganhar essa máxima. Não vou, por quê? Por mais que suba, tem a grande probabilidade de os vendedores ele agirem na porta compradora e eu ser estopado antes de o mercado ele se desenvolver bem. Então eu prefiro que ele se desenvolva bem. O que é se desenvolver bem na minha premissa é ele tentar pernadas vendedoras e falharem. Assim vai se formar como uma espécie de um canalzinho, uma bandeira estendida que vai ficar junto dessa linha de tendência, essa trend line aqui de baixa, rompendo, OBV confirmando aqui embaixo, aí a gente tenta uma operação na ponta compradora, na contratendência ali, buscando essas regiões aqui de máxima do ouro, tá? Essas regiões de máxima e se evolui até aqui. Se vencer essas máximas aqui, galera, se vencer o preço fechar por ali, ele tem é, ele tem espaço aqui, a gente puxar a fibra desse fundo aqui, ter esse topo aqui, para buscar essas regiões aqui de máxima, galera. Tá, essas regiões de máxima. E isso, olhando para um cenário, um contexto um pouco maior, esse 61,8 aqui, esse 100%, vamos ir lá para o gráfico de 1 hora, onde é essa movimentação. Ó, essas regiões aqui próxima à média de 9 e de 20. É uma subida bem boa. Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou segurar somente até essa região aqui de 50% 61, no máximo. Porque, enfim, já seria algo, um bom trade, com um bom risco-retorno. Fora isso, eu vou esperar, galera. Aí chegando aqui nessas regiões aqui, ó, aí eu tento buscar outra venda agora para buscar essas regiões, caso ele, obviamente, comece a demonstrar que, Matheus, eu quero descer novamente. E o preço mostra isso. Ele começa a fazer estruturas vendedoras, começa a falhar na ponta compradora e a gente vende. Beleza, galera? Então, pro ouro, essa é a minha visão. Hoje, pro intraday, para quem operou o ouro, as melhores operações foram no período noturno. Deixa eu mudar aqui, deixa eu tirar essa linha aqui de 1 hora. Aqui, ó, no período noturno aqui, galera. No período noturno, olha isso. O preço ancorou nas médias e só deu boas operações, tá? Desde a abertura, desde a abertura. Então, só quem esperou o preço ele chegar nessas regiões de média, trocar aqui, quebrar a estrutura e operar na continuidade, galera, fez dinheiro adoidado, tá? Aqui, ó, falhou. Ó, só quem fez isso ontem, galera, ó, pegou essa queda aqui inteira, tá? Então é isso, minha rapaziada. Depois aqui à tarde o mercado ele deu uma enrolada aqui no gráfico de 5 minutos, que é essa correção que eu estava mostrando para vocês ali no diário. Caso o preço ele perca essa máxima aqui, ó, fez esse fundo, fez esse topo aqui, tá? Que é o principal. Importante. Perdendo essa máxima aqui, o ouro pode fazer uma correção um pouco mais forte. Se perder essas mínimas aqui, ele pode buscar esses fundos aqui. Beleza, galera? E é isso aí. Se inscreve no canal aí e tenha bons trades, galera. Abraço.